Olá pessoas, eu sou a Abigail, esse daqui é o Olhar Curioso. Nosso assunto de hoje é: por que os filmes ultimamente não têm mais alma? Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos aqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito, me seguir no Instagram e vamos para o assunto do vídeo. Aí é aquele momento que você pergunta: Abigail, por que você tá falando que os filmes de hoje em dia já não têm mais alma? O que você quer dizer com não ter alma? Eu vou ser bem sucinta aqui. Não ter alma, pra mim, é quando uma história ela não te faz sentir o que o personagem tá sentindo. Te gerar uma empatia, te gerar algum tipo de sentimento com relação ao filme, mas um sentimento racionalizado. Aquele momento em que você assiste aquilo, você sente aquilo por causa da atuação, mas você racionaliza aquilo por causa do roteiro. Então é um filme que ele vai entrar dentro de você, no seu coração e na sua cabeça. Então você vai terminar esse filme e você vai pensar sobre ele. Algumas vezes esses filmes eles têm a intenção de entreter. Então você sente o entretenimento, você sente a diversão e você obviamente não vai precisar racionalizar isso, então você vai só entender: isso daqui é divertido, porque o sentimento que você teve, ele foi restrito apenas à diversão. E nada contra esse tipo de filme. Só que hoje em dia a gente não tá mais vendo filmes que são assim. Eles geralmente são filmes que eles são totalmente genéricos, são os mesmos personagens, você só muda os atores. É a mesma coisa. Você assistir qualquer tipo de filme da Marvel, você vai ver a mesma coisa. Você for assistir qualquer filme que sai no Netflix, é a mesma coisa. Você simplesmente não consegue mais encontrar personagens que se destaquem. Aí você fica pensando: mas eu gosto de determinada série, eu gosto de determinada coisa. Entendam uma coisa, meus amores: gostar de algo não significa que esse algo é bom. E não gostar de algo também não significa que esse algo é ruim. Vamos deixar isso bem claro, bem claro. Mas o que eu tô querendo falar aqui em si é sobre essa falta de detalhamento, de camadas dentro dos personagens que levam uma trama. Porque o que acontece? Existem muitas histórias que nós nos apegamos mais ao personagem do que a história em si. Por exemplo, nós temos o filme do John Wick. Qual é a trama do John Wick? É o John Wick lá atirando, jogando bala pra tudo que é lado. E você gosta daquilo por quê? Porque você gosta de ver o John Wick jogando bala nas coisas. Por quê? Porque esse personagem, ele foi introduzido com uma história muito interessante que te pegou, né? Uma história muito simples, um flashback muito rápido, uma coisa muito simples, mas o suficiente pra te pegar. E com isso ele mostra que ele tem algo diferencial. E esse diferencial dele é que ele é muito bom naquilo que ele estava aposentado. E é por isso que você gosta tanto do John Wick. Você vai assistir os filmes porque você vai continuar querendo ver o John Wick. Mas fora isso, nós temos dentro da própria trama uma criação de um mundo muito interessante, que gerou até mesmo a criação de spin-offs, como nós tivemos a série do Continental e o filme que vai sair ainda da bailarina, Ballerina, eu não lembro como é que vai ser o nome do filme, mas é da bailarina, uma coisa assim. E é uma história que ela carrega uma alma, ela tem um universo que ele é coeso em si. Mas se você, por exemplo, você assistir um filme qualquer da Netflix, qualquer, vamos tirar aqui de um que foi muito assistido recentemente, que foi uma série, a Wandinha. Eu assisti essa série da Wandinha. Pra mim foi o que foi essa série. Foi apenas isso. Eu assisti porque eu não tinha nada pra fazer e aí tinha saído e aí eu assisti. Mas foi só por isso mesmo. Eu não reassisto essa série, não vou assistir uma segunda temporada, não tenho interesse de saber mais. Mas é uma série que você pode dizer que ela tem uma boa direção e ela pode ser considerada como até mesmo uma história decente. Porque ela é muito simples e ela fecha nela mesma e tudo mais. Mas, pra mim, é uma história que não tem alma. Por quê?
Porque a Wandinha já era uma personagem que era conhecida por todos nós por causa da família Addams. E a família Addams, eles têm os seus trejeitos, eles têm as suas formas de ser. São personagens interessantíssimos. Mas a Wandinha que foi apresentada dentro dessa série, ela não tem os mesmos trejeitos da antiga Wandinha. Ela é mais uma adolescente como qualquer outra, tentando viver uma vida adolescente. Então, se você tira o fato de que ela é a Wandinha e, não sei, insere essa mesma história dentro de Riverdale, a história funciona. Porque Riverdale também não funciona nada. Do nada eu tenho um hate com Riverdale que, sinceramente, misericórdia. Nada contra, mas nada a favor. Mas é basicamente sobre isso. São histórias que os personagens, tanto faz eles estarem ali, tanto faz ser naquele lugar, tanto faz. Mas quando uma história ela se pega para ser escrita com a ideia de essa história poderia ser contada em qualquer lugar, tudo bem, esse é o princípio da história, mas não, essa história em específica, ela era para ser dentro do universo da família Addams. Então ela tinha que ter a alma do que foi apresentado nos filmes antigos da família Addams, por exemplo. Aqui nós vamos entrar novamente na ideia de questão de narrativa, criação de personagem, porque pra mim, é uma opinião muito pessoal, uma história, ela tem uma alma quando ela carrega personagens que são bem desenvolvidos. Não importa se é um personagem simples, com uma única simples camada, como é o John Wick. Nós podemos fazer dentro dessa simplicidade uma interpretação própria. Então, o telespectador, ele tem uma camada a mais do que é apresentado no filme, porque é uma percepção própria. Então, quando você tem um filme que ele é simples, mas ele entrega alguma coisa, você consegue fazer com que o próprio telespectador, ele consiga entender, fazer sua própria interpretação sobre a história. E agora, com as produções que estão sendo feitas, elas são autoexplicativas. Você não precisa ter aquele momento em que você pensa sobre o personagem, aquele momento do respiro, aquele momento de que você sente um perigo. Você não tem nada disso. As únicas coisas que são colocadas existem os homens maus e existem as pessoas boas, mas aí no final ninguém é mau, mas também ninguém é bom, e não existe mais uma definição de caráter nos personagens. Você não tem uma definição clara do desenvolvimento que eles foram feitos. É um monte de Mary Sues que vem vindo, que elas são simplesmente perfeitas, que não tem desenvolvimento nenhum, elas não melhoram em nada. Tudo bem você ter um personagem com um arco estático, onde ele não muda até o final da história, mas quem vai se desenvolvendo e vai mudando são as pessoas ao redor dele. Mas quando você apresenta um personagem perfeito, que a única coisa que o seu filme propõe é a perfeição desse personagem, a história ela não tem senso de perigo, porque você entende que esse personagem ele é tão perfeito, mas ele é tão perfeito que ele vai simplesmente resolver aquilo com 5 segundos sentado, ele vai resolver tudo aquilo. Mas não é no sentido, por exemplo, One Punch Man, onde aquilo é uma paródia, onde ele vai resolver aquilo com um único soco. Não é sobre esse sentimento, é sobre um sentimento de poder. Aquela pessoa faz porque ela pode. E, gente, isso não causa conexão entre o telespectador. Porque a gente que vive uma vida normal, uma vida, eu digo normal assim, a rotina, trabalhar, estudar, conviver em sociedade, temos vários problemas que são regulares, uma questão de se encaixar em um determinado lugar, de ser destratado em outro lugar, de ter perdas, de acabar machucando alguém ou sendo machucado. São problemas que são reais e são corriqueiros. E quando você coloca isso dentro de uma história, onde você apresenta um personagem, onde você coloca ele como uma pessoa
que ela é gostável, você gosta daquele personagem. Algumas vezes você gosta de não gostar dele, mas você gosta dele. Então você vê ele ali enfrentando esses problemas que você diariamente enfrenta, você consegue enxergar naquilo a dificuldade. Agora, quando você apresenta uma coisa onde aquele personagem ele simplesmente tá ali por tá ali, ele não se importa, ele não gosta de ninguém, ele não quer saber de ninguém, tanto faz como tanto fez, como é que a gente vai conseguir ter um enlace? Como é que a gente vai conseguir sentir o que o personagem tá sentindo? Se nada abala ele, se nada é um problema, como é que eu, uma pessoa que vivo sempre com problemas diariamente, porque assim que é a vida humana, cheia de problemas e dificuldades, como é que eu vou ter um aproximamento com aquele personagem? Como é que eu vou me sentir próxima dele? Porque uma coisa que é muito colocada em obras, a exemplo, asiáticas, seja coreanas, chinesas, é a questão dos personagens que são imortais, que eles têm longas vidas, né? Que são aqueles parte do princípio das artes marciais ou cultivo. E eles têm longas vidas, eles são super poderosos. E aí chega o momento onde você pergunta: como eu vou me conectar com esse personagem que ele tá tão fora da minha realidade? Você se conecta com ele a partir da solidão que ele carrega por causa desses anos, por causa das perdas que ele teve, porque ele viveu muito. Você se apega com ele por causa da responsabilidade, porque ele é uma pessoa que já tem uma idade e acabou recebendo muita responsabilidade porque é muito poderoso. Existe uma conexão. É assim que a alma de um filme é feita, é a partir da conexão entre o telespectador e o filme em si. Aqui eu falo filme, mas pode ser qualquer tipo de mídia onde você está contando uma história. Você precisa se conectar com o seu leitor. É uma coisa que eu aprendi sobre isso enquanto eu escrevia o meu livro, porque eu escrevi apenas por escrever, mas chegou um momento em que eu fui reler, eu fui ler o que eu havia escrito e eu não tinha conexão com o que estava sendo exposto. Era apenas uma história, era como se aquilo apenas aconteceu, não é como se alguém estivesse querendo me contar aquilo. Não é como se alguém quisesse fazer com que eu entendesse o que se estava sendo dito. E é por isso que escrever uma história, um roteiro, é tão difícil para você fazer essa conexão. Agora, se você apenas quer agradar algumas pessoas, fazer um filme apenas para ganhar um dinheiro e apenas sinalizar uma virtude, você pode fazer, mas você não vai conseguir deixar de criar um monte de aberrações. Eu vou citar de novo Thor, Amor e Trovão, eu vou, porque aquilo me estressa, aquilo dali é um horror, entende? Vou dar pra vocês um exemplo de um filme que ele me pegou, que eu até penso em fazer um vídeo sobre ele, que é o Oppenheimer. Gente, aquele filme, ele tem tanta alma nele, que é algo que eu não consigo... Tem algumas coisas que eu não consigo explicar, algumas cenas daquele filme, que aquela cena realmente me pegou. A cena não tem nenhuma fala, é apenas um único momento, mas aquele momento ele foi colocado lá no storyboard, o diretor pensou naquilo, aquilo foi uma história completa contada num único frame. Aquilo dali me tocou, aquilo dali era a essência do que era aquele filme Oppenheimer. E quando eu saí do cinema, que eu assisti esse filme no cinema, eu tive essa tristeza, essa constatação de tristeza, de que não é mais uma coisa comum a gente ir no cinema e assistir filmes daquela qualidade, com aquele tipo de roteiro. Porque hoje em dia a gente não pode mais nem confiar nas grandes premiações sobre filmes, porque quando você vai assistir o filme é apenas uma panfletagem política e que não tem nada além disso. Não é nem um filme político, é um filme de uma história aleatória com panfletagem política e você não entende por que aquilo existe, mas ganhou prêmios e você fica, ah, tá bom, então tá bom. Então é muito mais difícil a gente encontrar
filmes que são verdadeiramente bons que estão saindo, porque existe essa pressão desses críticos para que mais filmes como esse, filmes de pessoas perfeitas, filmes de pessoas virtuosas, esses filmes serem feitos, e esses outros onde mostram o quanto o ser humano ele é passível do erro, o quão ele pode também se arrepender dos erros e mudar e ser alguém melhor. Esse tipo de história não é como se não vendesse mais dentro da classe artística. Sendo que nós temos Top Gun e Oppenheimer, que são dois tipos de filmes totalmente diferentes, totalmente diversos, que abarcam públicos diferentes e ao mesmo tempo têm uma alma, uma essência. Em suma, hoje em dia é muito difícil a gente poder dizer que algum filme realmente vai ser bom, porque até os trailers eles mentem pra você. Eu li recentemente um artigo que ele falava sobre como os produtores de filmes agora eles não dizem mais que os filmes que eles estão produzindo são musicais, porque se eles colocarem no trailer ninguém vai assistir. Ou seja, estão escancarando por aí que os trailers agora são propaganda enganosa. Então nem nos trailers a gente pode mais confiar, a gente não pode mais confiar na crítica especializada, a gente não pode mais confiar em nada, a gente só pode ir lá assistir o filme e tomar nossas próprias conclusões. Só que, infelizmente, a maioria dos que estão saindo, eles não têm esse senso de individualidade criativa, não tem nada de original. Então, o que nos resta apenas é voltar aos antigos filmes que já foram produzidos e consumi-los o máximo que nós pudermos. Enquanto esses filmes, esses remanescentes do cinema, assim como Oppenheimer, vão saindo aos poucos e alimentando nós que verdadeiramente amamos a arte do cinema. E se você chegou até aqui, não se esquece de curtir esse vídeo, comentar o que você achou dos conteúdos aqui do canal, de se inscrever também, me seguir no Instagram, e era só isso mesmo. Valeu!